Thaís Kreuser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Gambito da Rainha, que estreou nesta sexta-feira, dia 23, na Netflix, e é uma das melhores minisséries que eu vi nos últimos tempos. Conta com um elenco incrível, mas nesse vídeo com spoilers vocês vão entender o porquê, porque, gente, não é só bom de história, mas também da parte técnica. Enfim, vem comigo. Mas antes, ó, não esquece de se inscrever aí no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui. Depois da Bev ficar órfã aos 9 anos, ela acaba indo para um orfanato, porque ela também não sabe o paradeiro do seu pai, e lá ela acaba descobrindo que ela tem um grande talento, que ela é uma prodígio em xadrez. E com todos os acontecimentos desde a sua infância e até mesmo todo esse seu envolvimento com o xadrez, ela acaba tendo uma vida bastante complicada, com excessos, tanto de drogas quanto de álcool, e isso acaba tendo um preço muito grande na carreira dela. A série é baseada no livro de mesmo nome, que foi publicado em 1983 e foi escrito pelo Walter Tevis. E, gente, eu preciso dizer que eu sou uma pessoa que eu entendo zero de xadrez, eu até sei jogar, sei a movimentação das peças, mas, inclusive, a movimentação que se chama Gambito da Rainha, ou Gambito, ou Cabrito, Cambito, como você preferir chamar aí, eu realmente só fui entender quando eu assisti a série e entender que se tratava de um movimento aí do jogo de xadrez. Então, quando eu vi o trailer, eu até cheguei a divulgar no Twitter na época e eu amei a proposta, mas ficou aquela sensação de tipo, é uma série sobre xadrez. E essa série, ela é exatamente uma frase que a própria mãe dela, que assim como eu não entende muito do jogo, ela acaba assistindo ali um jogo e fala: eu não sabia que xadrez poderia ser tão interessante. E é exatamente sobre isso que é a série. Mas ela também trabalha muito bem a sua protagonista, que é muito aprofundada. Apesar de conhecer a Anya Taylor-Joy dos trabalhos do Shyamalan, aqui na minissérie ela entrega demais, até porque toda a série é envolta da personagem, então ela tem um peso muito grande para essa história ser contada. Mas uma coisa que eu preciso dizer é sobre o olhar dessa mulher. Eu não sei se é pela similaridade dela ser ruiva aí na série, mas ela teve um olhar muito similar com a da Emma Stone, que é aquele olhão bem profundo e que te penetra bastante conforme você tá assistindo ali a série, passando ainda mais a sensação daquela cena. Então ela tem um trabalho tanto corporal quanto da interpretação dela muito bem feito, inclusive para quando a gente tem a passagem de idade dela, né? Porque a mesma atriz, ela faz a Beth adolescente, isso foi extremamente bem feito, como eles fizeram essa caracterização dela. E como a gente tá falando de xadrez e ainda num contexto dos anos 60, a gente tem aí um ambiente bastante masculinizado, mas a série ela consegue realçar bastante as personagens femininas que são extremamente importantes ali pro convívio da Beth. A Jolene, além de ser fundamental tanto pro início dela e também ser aquela parceira que ela teria ali no orfanato, depois ali pro desfecho da série, ela é extremamente importante, tanto pra sobriedade dela quanto pra retornar à história do Shaibel. Inclusive, isso é um aspecto muito grandioso da minissérie, como ela torna algumas coisas cíclicas. Todos os personagens ali têm importância, eles retornam em outros momentos e são momentos que é como se fosse realmente os nossos ciclos da vida, né? Então é interessante como a minissérie também retrata isso aqui, como as pessoas vêm e vão, mesmo sendo pessoas importantes, e todos são muito importantes para ela. Não mais importante do que a mãe dela. E quando eu falo mãe, eu tô falando das mães, porque todo o contexto da mãe biológica dela é extremamente importante, inclusive pra gente ter esse entendimento do psicológico dela com a relação com o vício e também ali com o jogo de xadrez e as perdas que ela viria a ter ali ao longo da vida dela, que apesar de ser toda essa relação do suicídio, ainda assim ela teve ensinamentos com a mãe, toda essa questão matemática veio a partir da mãe dela, e depois toda a presença da mãe, a madrasta, que ela chama de mãe, que assim, gente, mãe é quem cria, então é a mãe dela sim, mas porque ela é extremamente importante para toda a dinâmica que ela viria a ter, principalmente para o desenvolvimento da carreira de xadrez dela. E muito da relação dela com a mãe dela também vem muito dessa relação paterna que ela tem, e principalmente uma relação paterna de abandono. Eu já vou me aprofundar nessa questão, mas isso é extremamente importante, inclusive para a gente ter
uma vida de duas mulheres livres, engajadas com o trabalho, que depois a mãe viria a se tornar a empresária dela, da carreira dela. Então é muito importante essa relação de apoio entre as duas, principalmente pela parte do paterno. A gente tem sim relações masculinas que são muito importantes para Beth. É até interessante porque em certo momento que a jornalista vai entrevistar ela, na primeira grande matéria dela, ela chega até a falar se ela acreditava que a Beth, ela tinha uma relação de pai e mãe com a rainha e o rei das peças de xadrez, e apesar de ser um completo absurdo, ainda assim a gente consegue trazer o xadrez para essa questão um pouco paterna por causa do Sr. Scheibel. A Beth, ela tem uma relação com o paterno muito traumática, porque apesar dela não ter conhecido o pai dela, ela foi abandonada desde a infância pelo pai biológico e tem toda aquela memória dela vendo. E depois, quando ela foi adotada também, o pai também abandona a mãe, abandona ela, e ele nunca teve uma relação realmente com ela, sempre foi uma relação muito distante. E quando a gente fala de estrutura narrativa, principalmente quando a gente está falando de uma protagonista feminina, aqui a gente tem um exemplo claro de jornada da heroína, porque a gente tem toda uma complexidade interna, o que torna diferente da jornada do herói, que é mais externa, né, ali a busca, e na jornada da heroína a gente tem muito essa busca do materno e do paterno muito forte. Daria pra gente fazer um vídeo só analisando isso, mas é por isso que pra mim eu tenho muito clara essa visão do paterno ali com o Sr. Scheibel, mesmo que não seja um paterno de pai. Paterno não precisa ser necessariamente ali um pai. E aí, quando a gente tem esse contexto do materno e do paterno, eu não posso deixar de falar de um momento que ela tem uma pequena discussão ali com a mãe dela e ela fala sobre ela aprender a perder finalmente. Mas a Beth, ela tem uma vida de perdas tão grandes, tem a perda do pai, tem a perda da mãe, tem a perda do novo pai, tem a perda no jogo, e o xadrez ali é o único momento em que ela sempre tá ganhando. Como ela mesma fala ali naquela primeira entrevista, ela fala que o xadrez é um mundo que ela consegue controlar, que é um mundo pequeno. Então é muito interessante quando a gente tem esse primeiro momento de perda e quando a mãe fala que ela sabe o que é perder, porque a gente também reflete aí um pouquinho da mãe, porque a mãe, sim, ela teve muitas perdas. Ela tem a perda de todos os romances ali que ela tem e até mesmo a perda da própria vida. Quando a gente tem as cenas do piano, né, que ela geralmente vem em momentos muito tristes para a personagem, ela tinha aquele medo de tocar em público. Então, quando ela dá uma chance nova para o amor e ela toca ali em público, é quase como se fosse ela já sutilmente se despedindo da gente. E aí, quando a gente tem essa estrutura bem estabelecida, a gente também tem a importância dos outros personagens que acabam vindo aí na vida da Beth, que seriam seus rivais, que acabam se tornando grandes companheiros. Inclusive, eu tenho que dizer que foi, nossa, incrível, uma boa surpresa ver o Thomas Brody Sangster e o Harry Melling, que recentemente até teve em O Diabo de Cada Dia. São dois atores que eu gosto muito e eu gostei muito de ver eles ali na série e também com essa interação com ela, e também sendo personagens extremamente importantes para essa história. E a relação dela com esses personagens e também com os personagens masculinos ao longo da série é muito, muito gostoso de assistir, principalmente pelo contexto que é inserido essa história, né? Nos anos 60, a gente vê aqui a Beth, mesmo que no meio da sua conturbação e da sua liberdade, ela ainda assim é muito independente. E por isso é muito legal quando a gente chega naquela cena que ela encontra a garota popular da escola, né? A garota que era popular da escola, e ela tem aquela vida padrão em que ela constituiu uma família, e dá pra ver claramente ali que ela gosta da vida que a Beth tem, que é uma mulher em busca da sua própria carreira e que tem a sua independência, mesmo que ela não estivesse ali no melhor momento dela, porque afinal ela tinha recém perdido a mãe dela. E toda essa loucura dela também é muito importante pra gente entender o momento de sobriedade dela, porque a gente via muito como as drogas estavam associadas aos jogos bem-sucedidos dela, e depois a gente vê que na sobriedade ela também consegue ter uma excelente jogada, principalmente quando ela se encontra no seu ápice, quando ela finalmente consegue derrotar o seu grande rival. E é bem legal pela parte estética também, porque a gente consegue visualizar como que eram esses movimentos de probabilidade em que ela geralmente vai narrando ali ao longo da série. E com isso, eu não poderia deixar de falar da parte técnica dessa série, ainda sobre o xadrez ali. Tem uma cena particularmente que eu gosto muito, que é quando ela tá na cama, e aí vem a sombra
da rainha e coloca ali a coroa nela. Inclusive, essa cena também diz muito do porquê do nome da série, que não vem só da movimentação ali do xadrez, mas também a rainha é ela, é a representação dela. Então a gente tem essa cena que representa exatamente isso, no momento em que ela é coroada ali com a peça. O episódio 5 também tem uma montagem um pouco diferente e traz uma dinâmica bem legal, foi algo que eu gostei muito. E lógico, a fotografia da série. A fotografia é simplesmente impecável, incrível, mas eu também não posso deixar de comentar sobre os figurinos, que conforme ela vai mudando ali de cidade, quando ela tá nos Estados Unidos, quando ela vai pra França, quando ela vai pra Rússia, cada figurino representa muito bem aquela cidade que ela tá. A minha única questão com a série seria a passagem de tempo, porque apesar deles colocarem ali os letterings e te situar em que tempo você tá, em alguns momentos eu me senti um pouquinho perdida com relação à idade dela. Então quando a gente chega ali em Las Vegas em 66 e em que ela não pode mais ser chamada de prodígio porque ela já é maior de idade, eu realmente não percebi esse tempo aí passar. Deixa aí nos comentários se você também causou alguma estranheza ou se ficou bem claro pra você. Então assim, gente, o Gambito da Rainha é extremamente gostoso de assistir. É uma série que é bem densa, ela tem um psicológico bem aprofundado de todos os personagens. Eu realmente recomendo muito vocês assistirem, vai ser uma experiência muito boa. E se esse vídeo não foi suficiente pra você, gente, 100% no Rotten Tomatoes, não tem mais nada pra falar. Mas deixa aí nos comentários o que você achou dessa série, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!